Capítulo 17 de Mateus, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite: E quando chegar a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre pois muitas das vezes cai no fogo, e trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, disse-lhe: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mos aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, dizendo: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé com um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casca de demônio não se pode expulsar pela oração e pelo jejum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. Mas esta casca de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os irmãos podem assentar, aplaudindo e glorificando o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na palavra, eu quero louvar e agradecer ao Senhor, porque Deus, ele tem sido maravilhoso na minha vida. Deus, ele tem feito grandes coisas, né? Se Deus permitir, eu deixo um pequeno trecho da minha vida, do meu testemunho, embora acredite que só o irmão Marcos saiba. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante é que eu estava correndo, preparando uma palavra para ministrar num culto de jovens, ainda neste mês, dia 31, ali onde eu moro, no bairro, no Panorama. E ali lendo, preparando uma palavra para deixar naquele culto de jovem, atender a carta, o pedido, louvado seja o nome do Senhor. Apareceu um recentemente para estar ministrando sexta-feira agora, lá em Hortolândia, na igreja do pastor Rangel, numa campanha. O pastor pediu se dava para mim ir lá fazer o fechamento. Eu falei: amém, pastor. Então eu deixei de meditar na palavra, que embora Deus estava me guiando para deixar no dia 31 para os jovens, e comecei a meditar numa palavra para dar encerramento de uma campanha em Hortolândia, nesta semana, sexta-feira. E eu estava no culto de domingo, e quando acabou o culto, meu pastor me chamou e falou: ó, semana que vem eu vou viajar, e eu conversei com alguns irmãos, e eu vou deixar a igreja sob os seus cuidados, e Deus mostrou você para estar deixando uma palavra num domingo aqui. Eu falei: amém, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava então com esses 3 convites, e não sabendo o que ler, o que preparar, louvado seja o nome do Senhor, o nosso irmão Marcos me manda uma mensagem dizendo se tinha como eu atender esta carta, esse convite nesta noite. E hoje, pela segunda vez, para a honra e a glória do Senhor, né, já estive aqui pela primeira vez ministrando, e eu mostrei para minha esposa, falei: o irmão Marcos pediu para mim estar lá ministrando se puder. E ela falou para mim, né, você sabe que eu tenho compromisso terça-feira. Ela disse isso porque ela usa o carro, ela leva as irmãs para ir junto com ela, né, ensaiar. Aí eu falei para ela: não, se tiver que eu vou até, nem que se for de a pé, mas eu vou atender essa carta. Porque simplesmente quando eu estava num culto como esse, irmãos, aonde existe verdadeiros adoradores, aonde existe profeta do Senhor, simplesmente olhou para mim uma serva do Senhor e falou: come do rolo, porque ainda este meio o Senhor vai escancarar as portas para você deixar a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu simplesmente, irmãos, nem tive tempo de comer do rolo, porque como eu disse, quando eu pensava em preparar algo, vinha um recente. Quando eu pensava nesse, vinha um. Quando fui ver, veio um mais recente ainda, que é o dia de hoje.
Então eu quero dizer, irmãos, que Deus guiou a vida do irmão Marcos para mim estar aqui, como tem guiado a vida daqueles que vieram antes de mim aqui, porque eu acompanho os irmãos no Facebook, eu vejo as ministrações. A partir do primeiro dia que eu coloquei os meus pés neste lugar, não vou ser hipócrita, não é todas as minhas orações que eu oro, que eu lembro dos irmãos, mas o Senhor em algumas delas me fez lembrar desta igreja, e o Senhor é testemunha que eu tenho orado por este lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque biblicamente nós não sabemos orar, é o Espírito Santo que intercede junto ao Pai com um gemido inexprimível, e Ele tem algumas das vezes me levado a interceder e ministrar, louvado seja o nome, diante ao Senhor, para esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, eu quero dizer para vocês que não é por acaso que nós estamos aqui nesta noite. O tema hoje é cura e libertação. Só que eu quero dizer para você que aquele que está aqui presente nesta noite, ele pode operar muito mais do que uma cura e uma libertação na minha e na tua vida. Mateus escreveu na tua carta dizendo que certa vez Jesus olhou para ele e para os demais discípulos e disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio desses. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não precisa a igreja estar lotada para Jesus habitar, não precisa a igreja estar lotada para o Senhor Deus operar. Precisa de pessoas estando reunidos no nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto a qual a gente vai ver aqui duas partes, vamos dizer assim. Digo duas partes porque no primeiro momento, do versículo 1 até o versículo de número 13, a gente vai ver ali algo extraordinário, algo único, algo maravilhoso. E do versículo 14 até o versículo de número 22, a gente já vai ver um cenário triste, um cenário de desesperador. Louvado seja o nome do Senhor. Para que os irmãos possam entender, a gente sabe muito bem que a Bíblia diz no versículo 1 que depois de 6 dias, não quero falar o antes, quero falar depois. Depois de 6 dias, Jesus simplesmente, Ele chama em particular. Particular é quando simplesmente nós estamos aqui, e Ele chega em alguém, Ele fala: diácono, vem aqui por favor. A Bíblia diz que Jesus, Ele pega em particular 3 homens, Pedro, Tiago e teu irmão João, os 2 filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que em particular com esses, Ele chama para subir até o monte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então que chegando lá em cima no monte, entenda, irmão, em particular 3 dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, só 3 o Senhor chama. Só 3 vai viver algo único, só 3 vai ver algo extraordinário, só 3 vai ver agora a glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá em cima, Jesus simplesmente começa a se transfigurar diante desses 3. A Bíblia diz, irmãos, que então, simplesmente no céu aparece Moisés e Elias. Logo após aparecer Moisés e Elias, a Bíblia diz que o próprio Deus aparece e fala com Jesus. Simplesmente Pedro, Tiago e João olhando aquilo, a Bíblia diz que eles se prostram, porque reconheceram que quem estava diante dele era sim aquele todo-poderoso, cheio de majestade e de glória. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo cenário é simplesmente o restante dos discípulos. Porque quando Pedro, João e Tiago estão lá em cima, vivendo algo glorioso, vivendo algo majestoso, vendo a glória de Deus se revelar, o restante dos discípulos estão agora em momento de desespero, diz a palavra. Estão agora vivendo um momento, vamos dizer assim, até mesmo a ponto de que a sua fé está colocando à prova. Porque a Bíblia diz que quando Jesus está lá em cima com Pedro, João e Tiago, simplesmente o restante dos discípulos estão ao lado de baixo do monte.
E simplesmente, irmão, chega um pai trazendo um filho, um jovem, uma criança, até os seus discípulos, para libertar, para curar. A Bíblia diz, irmão, que o estado deste homem, deste filho, era precário. Porque simplesmente a Bíblia diz que quando o Espírito se apoderava sobre a vida dele, levava com que aquele jovem se lançasse no fogo, levava com que aquele jovem se lançasse no mar. A Bíblia diz também que aquele jovem, irmão, espumava a boca como um cão que tem raiva. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu disse duas partes, por isso que eu quis separar. Porque simplesmente muitas das vezes hoje nas nossas vidas, dentro da igreja, nós que servimos a Deus, muitas das vezes é assim. Muitas das vezes olhamos dentro do ministério, na igreja onde a gente congrega, e encontramos Pedro, Tiago, João, vendo a glória de Deus se revelar. Mas muitas das vezes olhamos para dentro da igreja e vemos o restante da igreja simplesmente sendo colocado à prova, vivendo um momento desesperador, precisando permanecer diante da dificuldade. Dois momentos. Talvez você olhe para a nave da igreja e fale: presbítero Diego é Tiago, é Pedro e João. Talvez você olhe para mim e fala: tem 4 convites para atender esse mês, é porque tudo vai bem. Irmão, eu aprendi algo com o Senhor desde o começo da minha conversão, que na prova, na luta, na dificuldade, é onde a gente mais se aproxima de Deus. É onde a gente aprende que verdadeiramente temos um Deus que pode todas as coisas. É no momento da dificuldade, é no momento difícil, irmão. É no momento da qual o inimigo simplesmente se levanta, atua na nossa casa, no nosso casamento, devido a algumas legalidades que às vezes nós mesmos damos, brecha muitas das vezes que nós mesmos abrimos para que ele possa entrar. Muitas das vezes olhamos para essas situações e entramos em desespero, simplesmente achamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Simplesmente os discípulos estão assim agora. Porque o texto diz, irmão, simplesmente o homem diz: Senhor, eu trouxe o meu filho, mas os discípulos do Senhor não conseguiram expulsar. Irmão, imagina o cenário, irmão. A Bíblia diz que havia uma grande multidão. Imagina, irmão, manifestar um demônio aqui dentro da igreja e não ter um capaz de expulsar. Manifestar na vida de alguém aqui agora, irmão Marcos, e não ter alguém com a autoridade no nome de Jesus Cristo para libertar e curar aquela alma que está sendo oprimida por Satanás. Os discípulos simplesmente estavam vivendo esse cenário. A multidão simplesmente estava ao redor. O jovem chegou com a boca espumando, não é eu que estou dizendo, é o texto, com a boca espumando, com as marcas da queimadura no corpo. E simplesmente o pai trazendo e pedindo socorro, e os discípulos até tentaram expulsar, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram expulsar. Aí simplesmente Jesus, agora simplesmente após se revelar a sua glória para alguns, como Pedro, Tiago e João, Jesus Cristo, ele desce do monte, ele vai até com os teus, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu entendo nisso, irmão, é que Jesus Cristo não é só na vida daqueles que pelo algum momento estão vivendo, vamos dizer assim, uma certa paz. Jesus é com aqueles também que estão passando por tribulações. Jesus é com aqueles também que estão passando por adversidade, que estão na prova, que estão na luta. É simplesmente na vida desse que o Senhor Jesus Cristo ele mais se manifesta. Agora você imagine Jesus chegando, a multidão olhando agora e criando uma nova expectativa, porque embora os discípulos não conseguiram expulsar, mas quem chegou no cenário, quem chegou na casa, simplesmente com uma palavra, o inimigo ia ter que bater retirada. Então agora o homem chega e fala: Senhor, meu filho está aí,
Os seus discípulos não puderam fazer nada. E ele olha para o povo e diz: geração incrédula, geração perversa, até quando eu vou ter que estar convosco? Ele olha para o pai do menino e traga o jovem aqui. A Bíblia diz então que traz o jovem na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, com uma palavra, aquele homem foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, entenda isso aqui, irmãos. A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira pescando. Pedro já estava na beira do mar, arrumando azeite, já estava com o teu barco amarrado. Pedro já ia embora para a tua casa. E simplesmente aparece de novo no cenário, que é Jesus, aquele que tem a última palavra. Ele fala: Pedro, volta-te ao mar. E Pedro fala: Senhor, passei a noite inteira pescando, mas por causa da tua palavra eu vou voltar ao mar. A Bíblia diz que no meio do mar, Jesus fala: lança a rede. E Pedro lançou a rede, e os irmãos conhecem a história. Precisou de ajuda para trazer os peixes. Passou a noite inteira pescando, não pescou nada. Presta atenção, irmão, tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Não é com força, não é com violência, não é com xingo, não é com briga. Talvez você esteja vivendo um cenário difícil, algo que simplesmente é espiritual, é o inimigo que está atuando, e você tem tentado tentado resolver essa situação de maneira errada, olhando simplesmente de maneira física, usando palavras, tomando atitudes que provavelmente não vai ajudar, só piorar a situação. Batalha espiritual se vence espiritualmente. Tem situações, irmão, que uma palavra, irmãos, não faz nada, mas o silêncio. A Bíblia diz em Provérbios 14: a mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola destrói com as tuas próprias mãos. Talvez você esteja na sua casa, e o teu esposo, como um tempo um traficante, usuário de droga, está dentro da tua casa endemoniado, e te afronta, usa as palavras, e você simplesmente rebate, retruca. Quando minha esposa fazia isso, irmão, era tudo que eu queria para poder passar a noite fora de casa bagunçando. Mas quando ela começou a aprender que luta espiritual se vencia de maneira espiritual, eu entrava em casa, falava o que falava, fazia o que fazia, e simplesmente ela não falava nada. Eu saía de casa, fazia o que tinha que fazer, mas quando eu voltava a casa, dormia. E quando eu acordava, percebia que ela não estava do meu lado, eu então levantava para caçar essa mulher. O interessante é que eu não precisava ir no banheiro, na sala e na cozinha. Era só eu inclinar um pouco o meu corpo, que eu avistava ela prostrada nos pés da cama, orando para o Senhor Jesus. Quando o Marcos ia lá no centro, na caixa d'água, visitar os teus parentes, o cenário que o Marcos via era eu usando maconha e vendendo droga. Esse era o cenário. Entrava dentro da casa da minha mãe simplesmente olhava para mim e falava: você não tem mais jeito. Eu lavo as minhas mãos. Só que enquanto minha mãe já tinha desistido de tanto trabalho a qual eu estava dando, a minha esposa subia e descia no monte buscar. A minha esposa descia e subia nas igrejas buscando a libertação da minha vida. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, irmãos, eis-me aqui, 8 anos na presença do Senhor, 6 anos ministrando a palavra do Senhor, liberto, curado, transformado pelo poder da palavra do Senhor. Então deixa eu te perguntar algo nessa noite, irmão: tem algo impossível para Deus? E para mim e para você? Tem. E qual é a área que o Senhor Deus mais gosta de trabalhar? Não é no impossível? Não é onde o homem fala: não tem mais jeito, eu desisto, eu já não sei mais o que fazer. É neste momento que o Senhor Deus, Ele entra, irmãos,
É nesse momento que o Senhor Deus, Ele opera. É nesse momento que Deus, Ele revela a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. É neste momento. Você está achando que é só Pedro e João e Tiago que vai ver a glória do Senhor? Não, irmão. Eu e você também vamos ver a glória do Senhor. O Senhor Deus também vai revelar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se você lembra, a última vez que eu vim ministrar aqui tinha menos gente do que hoje. Dá para dar uma glória à igreja? E se fosse outro varão, você acha que não estava, você não tinha vindo. Ia lembrar do último cenário e ia falar: eu vou lá pregar para 2, 3 pessoas. Vou nada. Mas para a glória e a honra do Senhor, eu estou aqui, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque simplesmente eu sei que o dia que eu fizer isso aqui, ó, simplesmente o Senhor Deus cumpre o cântico de Ana. O Senhor Deus é o que exalta, e é o Senhor Deus que abate, é o Deus que fere, é o Deus que cura, é o Deus que dá vida, é o Deus que mata. Então simplesmente, irmão, eu estou contando este testemunho junto com a palavra, para que os irmãos compreendam que o que? Irmãos, estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz: se alegrai com o que disseram, vamos à casa do Senhor. Só que muitas das vezes entramos neste lugar como Marta, ou melhor dizendo, Maria e Madalena, que segundo o texto saiu de tua casa com a especiar, achando que ia chegar no sepulcro e ia encontrar o corpo de Jesus. Imagino eu no meio do caminho, as duas conversando, ó, você desenrola a faixa e eu vou passando o bálsamo. Porque simplesmente elas foram até o sepulcro, irmãos. Por quê? Porque achou que chegando lá ia encontrar Jesus morto. Só que o texto vai nos revelar algo glorioso, algo maravilhoso. A Bíblia diz que chegando na porta do sepulcro, simplesmente a pedra que elas acharam que alguém ia precisar remover para elas, estava removida. A caverna onde Jesus tinha enterrado estava aberta. E a Bíblia diz que 2 homens semelhantes olha simplesmente para ela e fala: Maria, não tema. E fala algo glorioso: porque você procura entre os mortos o que está vivo. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que morreu, mas um Deus que ressuscitou. Um Deus que nem a morte tem poder sobre ele. A Bíblia diz que Jesus desceu sobre as profundezas do inferno e arrancou, irmão, a chave da mão de Satanás. Pregou aos cativos, irmão. A Bíblia diz que dentro do templo o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado. Ou seja, o acesso hoje para mim e para você é livre, irmão, é aberto. Temos contato com esse Deus. Temos contato com Ele. Podemos até eles, irmãos. Simplesmente Jesus falou: ó, eu vou para a casa do meu pai, mas eu não vou largar os 6 ofícios, eu vou enviar o Consolador. Temos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem situação que o homem não pode fazer. Tem situação que ninguém pode fazer. Estou falando isso baseado num texto. Os discípulos não puderam ajudar aquele pai, não puderam ajudar aquele jovem. Mas simplesmente, irmãos, a Bíblia diz que Jesus o curou. Então, se tem algo impossível hoje, que você tanto almeja, que se realiza, que aconteça, irmão, você serve um Deus que pode colocar esse testemunho na tua boca. Você serve um Deus que hoje você apresenta
E o amanhã, quando eu digo amanhã, não é hoje, porque muita gente que ora hoje quer receber amanhã. Quando eu digo amanhã, é simplesmente pelo fato que Deus, Ele cumpre. Simplesmente Ele exalta, simplesmente Ele honra. Irmãos, a Bíblia diz em João, se uma coisa nós temos certeza, que recebemos, é se pedimos algo segundo a vontade de Deus. Se orarmos, pedimos algo que sabemos que é da vontade de Deus, a vitória é certa. Ela é garantida. Então olha para você ver que interessante. Jesus pega 3 e manifesta a tua glória. O restante fica lá embaixo. É como se Jesus tivesse deixado eles lá para aprender algo. Tivesse deixado eles lá para poder serem provados. Para poder ver se realmente tinham fé. E a Bíblia diz que Jesus responde: não expulsou por causa das suas pouca fé. O interessante é que em outro momento Jesus vai ensinar para eles que eles tiverem uma fé do tamanho de uma mostarda, eles tinham o poder de dizer para esse monte passar daqui para lá, e passava. Então se eles tivessem fé do tamanho de uma mostarda, eles poderiam usar no nome de Jesus Cristo o monte para transpassar para outro lado. Isso indica que neste momento, irmão, o desespero tomou conta que a fé deles era mais pequena do que um grão de mostarda. Porque Jesus disse: não expulsou por causa de tuas pouca fé. Irmãos, Hebreus 11:6, se eu não estiver enganado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Todos os que buscam, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu não entendo como é que pessoas conseguem adentrar dentro de um lugar desse sem fé, desacreditando, achando que nada vai mudar, que nada vai acontecer. Eu estou dizendo isso porque acontece, irmão. A gente vê muitas das vezes Deus falando com a pessoa, e no final do culto a pessoa dizendo: hoje ia ser o meu outro culto, porque eu falei para Deus lá em casa, se hoje Deus não fizesse algo, eu ia largar a igreja, eu ia abandonar. Tem pessoas que vêm aqui simplesmente para fazer voto, para fazer prova com Deus. E embora isso seja errado, porque o motivo real de nós irmos na igreja é de glorificar o nome santo do Senhor, é de render graça, é de adorar. Mas o Senhor é tão misericordioso que ainda a pessoa vindo aqui fazer prova, Ele ainda usa alguém para dizer: diz sim, diz o Senhor para você. Ele usa alguém, porque Ele sabe que aquela pessoa, se Deus não manifestar sobre a tua vida, Ele vai perder aquela alma. E se tem uma coisa que Deus ama muito nessa vida, irmão, é a alma minha e a tua. É por isso que João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, para que todos que neles viessem crer não perecessem, mas tivessem o quê? A vida eterna. Deus quer salvar a nossa alma, meus irmãos. Deus quer simplesmente nos levar para a glória eterna. Eu não sei se todo mundo aqui já aceitou o Senhor Jesus Cristo, se já caminha com Deus, se congrega aqui ou se congrega em outro lugar. Eu só sei que se você não aceitou, irmãos, hoje é a tua oportunidade. Porque eu estou pregando, não, porque simplesmente aquele que vai salvar a tua alma está aqui falando contigo nesta noite. Quando o irmão disse sobre evangelizar, né? Deus testificou no meu coração, dizendo que Deus é com um varão, viu? Eu digo sem medo de errar, pode ir atrás que o Senhor vai voltar com pelo menos umas 5 almas para esse lugar. Pode ir, pode evangelizar, pode descer as ruas desse Moreira fora, que o irmão não vai voltar com as mãos vazias. Pode ir, pode ir. Eu sei que você já orou e Deus já confirmou. Mas situações como essa, varão, não precisa nem orar. Sabe por quê? Porque a vontade da igreja, de Deus, é o papel da igreja. E de pregar o evangelho, que fazer discípulo. Aquele que crê será batizado, será salvo. Que não crê, não for batizado, será condenado.
Eis que te dou poder e autoridade para anunciar o reino de Deus, para curar leprosos, para purificar enfermos, para renunciar. Irmãos, é bíblico, é palavra. Eu simplesmente olho para essa igreja aqui, eu não consigo ver tanta cadeira vazia assim no futuro. Eu simplesmente olho para esse lugar assim, eu não consigo ver, irmãos. Porque ainda, embora a igreja esteja vazia, mas existem obreiros fiéis. Porque simplesmente recentemente uma irmã de nossa igreja, não vou citar o nome por falta de ética, mas o nosso ministério ser simplesmente numa garagem de água, e ela ter o chamado de missionária, carregando com ela esse título, ela simplesmente olhou assim para a igreja e disse: a igreja não tem condição de me bancar, eu preciso fazer o meu papel de missionária, então eu vou estar deixando esta igreja e vou para uma igreja grande. Recentemente isso, essa semana. Tem gente que já está lá, irmão, já foi levantado a diácono, a presbítero, a missionário, a pastor. E quando chega lá, irmão, esquece de honrar o ministério a quem Deus usou para poder levantar. Vira as costas, vai procurar lugar grande, aonde a igreja é lotada. Só que eu vou dizer algo para ti, irmão, nem todas as igrejas que estão lotadas de pessoa está cheia da presença de Deus, ou simplesmente tem a presença de Deus. Eu digo isso porque para a honra e a glória do Senhor, irmãos, eu tenho rodado tanto aqui, quanto Sumaré, Hortolândia, Amanda e Campina, ministrando uma palavra do Senhor, e a gente entra dentro de alguns lugares, aonde Deus fala: trouxe você aqui, mas a minha presença não está aqui. E Deus simplesmente repreender, exortar a igreja, até mesmo o anjo da igreja, dizendo que as coisas do Senhor é sério, que Ele está dando com alma. Perceba, irmãos, igrejas hoje em dia, festividade atrás de festividade. Por quê? Porque não procura honrar o nome do Senhor, procura lotar a casa de Deus. E o problema não é nem campanha atrás de campanha, porque a nossa igreja também tem esse propósito. O problema é que simplesmente começa a olhar para outras coisas, quer ver a igreja ocupada, quer simplesmente ver no final do mês a conta da igreja bombando de dizimista. Perceba que tem algumas igrejas, irmãos, que estão lotadas, mas perdeu a essência, perdeu o princípio, perdeu simplesmente a direção da palavra. Então, quando eu entro num lugar como esse, que semelhante ao nosso, aonde eu congrego, e vejo pessoas ali fiel, honrando o ministério, honrando ao seu pastor, lutando para ajudar a igreja a crescer, do que abandonar e ir por onde já se parece que está grande, que está expandido. Jesus falou: grande é a seara, mas grandes poucos são ceifeiros. Então, quando simplesmente a seara é grande e encontra poucos ceifeiros, irmão, é Bíblia. Lá na igreja faz um rodízio. Eu, pastor, minha esposa e uma irmã missionária, de que ministra. Porque o Senhor Deus tem enchido a igreja de novos convertidos. Estamos numa fase, irmã, de ensinar. Estamos numa fase de simplesmente preservar. Porque muitas das vezes a gente traz alma para a igreja, a pessoa aceita Jesus Cristo, mas não tem nem a coragem no final do culto de falar: vem, dá seu contato, eu vou ficar em contato contigo, né? Nós vamos cuidar da tua alma. A pessoa aceita Jesus hoje aqui, vai embora, não sabe nem onde a pessoa mora, não vai nem de atrás mais para a pessoa continuar vindo no culto. Não é só ganhar não, é cuidar.
Deus está entrando nessa parte porque eu vou tornar a dizer, Deus ele vai honrar quem sair dessas portas para evangelizar. Deus vai trazer pessoas, mas Deus está dizendo também, quando trazer, cuida. Cuida, ensina a palavra. Eu louvo a Deus simplesmente nesta noite. Por quê? Porque simplesmente, irmãos, Deus ele tem honrado simplesmente tudo aquilo que o Senhor Deus tem colocado sobre o meu coração para falar, louvado seja Deus. E eu creio que aqui não vai ser diferente, não vai. Porque como eu disse, irmão, já tem 3 agendas marcadas. Eu poderia simplesmente falar, não vou. Porque eu fui movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui porque Deus testificou. Eu fui porque Deus deu uma palavra. Eu fui porque Deus simplesmente falou. O problema é que hoje as pessoas olham para o cenário e falam, olha para o momento e fala, é igual a palavra do semeador, sai para semear e cai nas terras férteis, cai nas terras pedregais, cai na terra semelhante aos espinhos. Pessoas entram dentro da igreja e se alegram, choram, aí sai daqui, chega dentro de casa, vê o marido, vê o filho, vê o pai, vê a mãe, vê a família naquela situação e simplesmente, irmão, entra no desespero. E a palavra que foi ministrada no coração, que alegrou ela dentro da igreja, sai do coração, já não alegra mais. Simplesmente o inimigo sopra, não vai, não volta mais. É eu que mando, é eu que estou reinando. E a pessoa acredita, a pessoa até mesmo dá crédito e se entrega, desiste da tua vitória. Sabe quantos anos minha esposa orou, subiu em monte? Foram exatamente 5 anos, irmãos. 5 anos para poder ver a minha conversão, para poder ver Jesus Cristo me alcançar. Sabe onde eu conheci Cristo, irmão? Dentro do presídio, dentro da cadeia. Sabe onde eu aprendi a orar, irmão? Dentro do presídio, dentro da cadeia. Sabe onde eu aprendi a ministrar? Dentro do presídio, dentro da cadeia. Sabe onde eu fui batizado? Dentro do presídio, dentro da cadeia eu desci as águas. Deus simplesmente falou, quando eu sair, Deus ia fazer tanta coisa, que eu não vou citar tudo, mas eu vou testemunhar, que nenhuma das coisas que Deus falou, eu não vi se cumprir na minha vida. Eu não vi Deus fazer. Deus fez e está fazendo. Faz e vai continuar fazendo. Então simplesmente, irmão, eu volto para minha casa e espero que você volte para sua casa de que forma hoje? Acreditando no quê? No poder da palavra do Senhor. Ainda que hoje você não seja Pedro, não seja Tiago, não seja João, seja aquela parte da igreja que está na prova, na luta, que está sendo afrontado, que está passando por dificuldade, leva contigo, irmão, a palavra de que Jesus vai descer e vai se manifestar sobre a tua vida também. Eu acredito que muitos irão testemunhar. Testemunhar ao ponto de que simplesmente vai ter que procurar palavras para poder engrandecer o nome do Senhor. E tão grande é a glória que Deus há de revelar sobre a vida de alguns que estão aqui nesta noite. Então, irmãos, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Que os irmãos orem por mim assim como eu oro pelos irmãos. Que nós possa cada dia nos fortalecer e nos se unir. Independente de cargo, independente de título, independente de praga, independente de ministério.
Irmãos, universalmente somos uma igreja só. Somos um povo só. Iremos para o mesmo lugar, servimos o mesmo Deus. Não somos melhor do que ninguém. Então, simplesmente, que nós nos fortalecemos uns aos outros, amamos uns aos outros, coisa que hoje em dia está faltando dentro da igreja, está faltando dentro do coração do povo que se diz ser de Deus. Então eu vou embora hoje nesta noite, e quando eu chegar em casa, deitar, e eu estiver ali em meditação, quando eu levantar na madrugada, que eu estou no propósito de oração nas madrugadas, eu vou orar a Deus agradecendo pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. E quando os irmãos se levantar, lembre de mim também, por favor. Necessito de oração, sou carente de oração. É o poder da oração, é o poder de Deus que me mantém de pé. Como eu disse, Jesus mesmo disse: sem mim nada poder fazer. Eu reconheço que o Senhor é que dá a palavra, é o Senhor que dá o dom, é o Senhor Deus que levanta, é o Senhor Deus que unge, é o Senhor Deus que separa, é o Senhor Deus que fortalece, é o Senhor Deus que guarda. Tudo é o nosso Deus, eu não faço nada, irmão. Tudo é o nosso Deus. Então eu quero agradecer nessa noite mais uma vez a Deus, a nosso irmão Márcio. Quero que o irmão Márcio mande a paz do Senhor e a paz para o nosso pastor que não está aqui, a pastora também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquei muito honrado de vir aqui, de poder estar deixando pela segunda vez a palavra do Senhor. E quero que os irmãos saibam que precisa de mim, não só para pregar, mas para outro tipo de situação também, né? Vim aqui cultuar, o que seja, orar, subir em monte. Irmãos, pode me chamar que eu venho. Não sou aquela pessoa que só atende pedido de carta, de pregação, não, irmãos. Simplesmente, essa semana mesmo fui atender um pedido, fui abençoar o sobrinho do Marcos, fui no casamento dele, fui lá como padrinho, fui lá como representante de Deus, fomos lá, oramos, fizemos o casamento dele, foi uma benção. Então nós estamos aí, irmãos, queremos ser canal de bênção na vida dos irmãos, queremos fazer o que Deus espera que a gente faça, abençoar a vida dos irmãos. Então que nós possamos verdadeiramente contar uns com os outros. E não sei se esse ano não vai ter, mas ano que vem vai ter o culto dos varões, e eu já deixo o convite. Também vai ter o culto das irmãs também, deixo o convite também. Os irmãos vão lá contribuir com nós. Para honra e agora do Senhor, pensa um pastor abençoado que ama almas. O homem simplesmente vendeu o carro para comprar uma Kombi para ir buscar quem não tinha condição de ir na igreja. Então, irmão, se você falar, eu moro no Moreira, mas vocês congregam lá no Nova Alvorada, não tem como? Tem como sim, que o pastor vem com a Kombi aqui, te pega e te leva lá. Então o convite está aberto, irmão, é só você querer. Amém? Eu vou mandar para o irmão Marcos a data certinho, o irmão Marcos anuncia aqui. E assim nós combinamos, os irmãos vão lá cultuar, vão lá glorificar o santo nome do Senhor. Assim eu conto com a colaboração de todos em nome do Senhor Cristo. Amém? Irmãos, eu agradeço a Deus a minha oportunidade, agradeço ao irmão Marcos, agradeço ao diácono, é um prazer conhecer o diácono, a irmã, a esposa do Marcos. Deus abençoe em nome do Senhor Cristo. Ao varão, Deus abençoe, Deus é contigo, viu? Quantos anos você tem? 20? Tem cara de jovem mesmo. Continua nessa, viu, varão? Eu vi a Deus honrando o irmão. Não sei se o irmão já ministrou. Não sei se o irmão almeja ministrar. Se o irmão busca isso. Eu só sei que eu vi o irmão falando da palavra do Senhor. Amém? O pastor não está aqui, mas eu vou deixar um alerta para o pastor, viu? Ora. Pode falar para ele, viu, Marcos? Ora. Hora que é gostoso trazer de fora para ministrar? É gostoso. Uma palavra nova, é. Só que tem gente dentro da casa também que tem essa capacidade. Tem gente no ministério que pode fazer isso também. É só orar, é só buscar, é só ficar atento nas ovelhas, no rebanho que tem. Deus quer usar todo mundo, irmãos.
Às vezes não vai ministrar, mas vai orar, às vezes vai louvar, às vezes vai ficar igual o irmão no portão da igreja, às vezes vai ficar recebendo. Todo mundo é útil na casa do Senhor, todo mundo alguma coisa faz dentro da igreja. Então, irmãos, pode buscar que eu creio que eu vou ver o irmão ministrando em nome de Jesus, amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor, porque eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.